Bom, fico feliz. Muito, muito, muito. Não sei por quê. Um dos melhores afagos é aquele que vem de modo exagerado. Exagerado? É, claro, é quando você diz gosto muito. Muito. Se você diz eu gosto de você, e é claro, me senti acolhido. O gosto de você. Gosto muito. O gosto de você, ele é quase, eu te recebi em casa, então eu já tenho que gostar de você. É lógico. Mas gostar muito é algo que sai realmente do coração. Sim, em filosofia a gente chama de hiperbólico. Ok, hiperbólico. Certo. O exagero. Exatamente. O exagero. A comédia é hiperbólica. E precisa sê-lo. É. Não é casual que na história o nariz do palhaço fosse grande, o sapato fosse imenso, o som do tapa fosse mais do que exagerado. Exato. Né? Então, se você não tem o hiperbólico, não há o ridículo. O que faz o Cortella rir? Há muita coisa, especialmente o inesperado. Primeiro que eu sou capaz de rir de mim mesmo, que é um sinal de que não só eu me dou bem com a questão do humor, como, além de tudo, eu gosto dessa possibilidade. A segunda coisa é que tem coisas que... Aquilo que é tolo, aquilo que é o nonsense, uma coisa que vai desde um Monty Python, até uma coisa do Grande Otelo. Quando você vê o Grande Otelo do Mocanaíma esticando o Brasil, ai, que preguiça. Aquilo é uma genialidade. O Grande Otelo era genial. Cortella, ele tinha uma coisa que era o seguinte, quando ele fazia os filmes... Ele dirigia, ajudava na direção, ou dirigia, não sei, e ele falava, olha, nesse momento nós vamos parar de falar porque as pessoas no cinema vão estar rindo. Então ele controlava o timing. Você tem um timing que é... Ele é especial, né? Uma das coisas que eu gosto no humor é aquele que não é cansativo. O humor cansativo é aquele que me obriga a rir de modo contínuo. E uma das coisas que conduz a prazer é a carência. Portanto, a abstenção momentânea. Isso. O mesmo vale para outras coisas na vida, mas especialmente no campo do humor. Então, esse modo que vez ou outra vem no cinema, vem no teatro, eu gosto daquilo que me entorta e me traz, de fato, o inesperado. Eu gosto exatamente nessa direção. Agora, as pessoas às vezes falam assim, você é bem-humorado. Eu digo, claro, eu não tenho nenhuma crença reencarnacionista. Portanto, eu só tenho esta vida. Então é nela. Não há por que eu marcar a minha trajetória pelo mau humor. Não significa que eu não fique vez ou outra. As pessoas perguntam, o que te deixa mal-humorado? Eu digo, falsidade... Meu time, que é o Santos, tendo chance de ir pela primeira vez da história, ser rebaixado, um pouco daquilo que é o democracídio, que alguns querem trazer à tona. Essas coisas tiram um pouco o meu humor, mas por pouco tempo. Você falou que não acredita na ressurreição. Não, na reencarnação. Na reencarnação. Você já pensou sobre esse assunto? Sim, várias vezes, inclusive porque o melhor texto sobre isso... A melhor análise sobre isso na história, claro, afora as práticas da religiosidade céltica que foi absorvida pelo Allan Kardec, que o nome Allan Kardec é um nome céltico, ele como francês adotou toda uma concepção de um modo de reencarnação muito inteligente. Mas a melhor reflexão vem de Sócrates. Se você lê uma das obras mais importantes da história do pensamento, que é uma delícia a leitura, uma obra de Platão, um diálogo de Platão chamado Fédon. Fédon. E nesse diálogo é Sócrates que fala por que ele não teme a morte. Porque o diálogo Fédon acontece nos 30 dias que Sócrates fica aguardando o momento da autoexecução. Ele houvera sido condenado ao suicídio, ele escolhe das várias modalidades possíveis que um cidadão grego pudesse ter de suicídio. Em vez do autoapunhalamento ou de atirar-se do alto de um templo, ele escolhe o veneno, que é o pior deles, porque é a morte mais horrorosa das 3 dentro do cardápio de ofertas. De opções. E como houve uma coincidência entre a condenação de Sócrates à morte e o momento das festividades de Apolo, não podia haver nenhuma execução naquele período. E por 30 dias ele ficou aguardando a hora da autoexecução. Nesse tempo, nesses 30 dias, ele era visitado pelos amigos, era visitado por pessoas que por ele tinham afeto. E nesse tempo ele fala sobre por que ele não temia morrer. E ao falar isso, ele retoma toda uma reflexão sobre a imortalidade da alma e a possibilidade dela retornar. O kardecismo é um modo específico de reencarnacionismo. O pensamento de Platão, que no caso Aristóteles, falando por meio de Platão, está mais ligado aos cultos persas, o que se chama de cultos órficos,
em que a reencarnação se dá, né, a partir de um tipo de descumprimento, né, de tarefas que a tua essência teria. Toda essa volta é para lembrar que na filosofia o tema foi tratado já há 2.500 anos. Depois, claro, a percepção da reencarnação, ela vem de outros modos, né? Eu não tenho essa crença reencarnacionista. Você tem medo da morte, Cortella? Eu tenho medo, mas não tenho pânico. Há uma diferença entre medo e pânico, né? O medo é quando você fica em estado de atenção, né? Eu sempre digo, eu tenho repetido isso com frequência, a morte não é uma ameaça, ela é uma advertência. Uhum. Ela diz, você mortal sendo, cuide-se para não desperdiçar aquilo que você tem, porque cessa. Sim, sim. E nesse sentido, o medo, sim, o medo é algo que é absolutamente importante, que se tenha de qualquer coisa. Eu tenho medo de cair, eu tenho medo, né, de perder a saúde. Medo de cair mesmo? Claro, eu operei o joelho direito, coloquei prótese, e portanto eu preciso, entre a última vez que conversamos e agora, eu estava um dia na Praia do Forte, Salvador, após uma palestra, estava com Cláudia, com quem eu sou casado, e ao final da palestra, para desestressar, a gente, como fazia vez ou outra, foi correr. Uhum. E eu fui correr na areia e não notei que tinha um banco de areia. Caí e bati o joelho direito. Não há fratura na região, ela é quase isso, é no subcondral. Fiquei quase um ano de cadeira de rodas, trabalhando, viajando, fazendo o que tem que fazer. E hoje eu tenho que me cuidar, né? Isso significa que o medo é um estado de proteção. Uma pessoa que diz que não tem medo, né, ela está absolutamente desprotegida. Como eu digo sempre, o grande pecado de Aquiles foi achar que não tinha o calcanhar dele, né? E, portanto, ele pereceu exatamente nesse polo. Por isso a morte, ela não me assusta, não. O joelho, mas o joelho tá... Sim, esse sim, né? Recuperado agora? Sim, porque é um tempo de muleta, depois um tempo de bengala. O fato de eu ser da área de filosofia e ser um senhor de barba branca, a bengala deu um ar mais provecto, mais circunspecto. Sim, dá uma credibilidade. Ofereceu, né, algumas vantagens, mas depois dela deixei, agora já faz. O período pandêmico, ele favoreceu muito minha recuperação, porque como eu parei de viajar quase todos os dias de avião, parei de estar em deslocamento contínuo, isso favoreceu. Agora, não é comparável, né, o medo de cair com o medo de se afogar, com o medo, né, de não ter êxito, com o medo, né, de não ser correto, mas tudo isso sim. Por isso, quando você diz, tem medo da morte, eu digo, claro, né, seria estranho. Aí eu teria que ser alienado se eu não tivesse esse tipo de medo. Mas pânico não tenho, né, porque o pânico é aquilo que te coloca em estado de imobilidade. Né? Nesse sentido, sim, o medo está aí, eu não gostaria. Eu prefiro a clássica ideia do Woody Allen, eu não tenho medo de morrer, eu só não quero estar lá quando isso acontecer.